Imagine acordar amanhã e descobrir que você perdeu tudo. Sua casa, seu dinheiro, seu trabalho, seus amigos. Tudo aquilo que você levou anos para construir. A maioria das pessoas acredita que esse seria o fim da vida. Mas e se eu dissesse que para um homem foi exatamente esse o momento que marcou o verdadeiro começo? Um velho sábio costumava dizer: às vezes, Deus remove das nossas mãos aquilo que ocupa espaço demais, para que possamos receber aquilo que realmente importa. Hoje eu vou contar uma história que talvez mude para sempre a maneira como você enxerga riqueza, felicidade e sucesso. Ouça até o final, porque o verdadeiro tesouro aparece apenas para quem continua caminhando depois da maior perda. O homem mais invejado da cidade. Em uma cidade movimentada vivia Eduardo. Ele era conhecido por todos. Possuía uma empresa de sucesso, uma casa enorme, carros luxuosos, relógios caros. Viajava pelo mundo. As pessoas diziam: esse homem venceu na vida. Mas ninguém via a verdade. Eduardo quase não dormia, vivendo sob constante pressão, carregava ansiedade, medo de perder o que havia conquistado e uma solidão que aumentava a cada dia. Ele havia trocado o tempo com a família por reuniões, os amigos verdadeiros por contratos influentes, a saúde por jornadas intermináveis de trabalho. E, sem perceber, começou a acreditar que seu valor dependia exclusivamente do tamanho de seu patrimônio. A queda. Então, tudo mudou. Uma grave crise atingiu seus negócios. Contratos foram cancelados. Investimentos fracassaram. As dívidas cresceram rapidamente. Em poucos meses, perdeu praticamente tudo. Precisou vender a casa. Os carros desapareceram. Funcionários foram demitidos. Muitos daqueles que o chamavam de amigo simplesmente desapareceram. Eduardo se viu sozinho. Sentado em um banco de praça, perguntava a si mesmo: quem sou eu agora? Pela primeira vez em muitos anos, não havia telefone tocando. Não havia reuniões, nem elogios. Restava apenas o silêncio. E aquele silêncio parecia insuportável. O encontro com o sábio. Naquela mesma praça, um velho se aproximou. Vestia roupas simples. Carregava apenas uma pequena mochila. Sentou-se ao lado de Eduardo e perguntou: por que tanta tristeza? Eduardo respondeu: porque perdi tudo. O velho sorriu calmamente. Depois fez uma pergunta inesperada: você ainda consegue respirar? Eduardo respondeu: sim. Consegue andar? Sim. Ainda pode abraçar quem ama? Eduardo respondeu baixinho: posso. O velho então disse:
Então você não perdeu tudo. Perdeu apenas aquilo que um dia deixará de existir. O que realmente importa continua aí. Eduardo ficou em silêncio. Nunca alguém havia falado dessa forma. O sábio continuou. O dinheiro compra conforto, mas não compra paz. Compra uma casa, mas não um lar. Compra remédios, mas não saúde. Compra companhia, mas nunca amor verdadeiro. A verdadeira riqueza. Durante semanas, Eduardo voltou à praça. Conversava diariamente com o velho. A cada encontro, aprendia uma nova lição. Começou a caminhar ao nascer do sol. Visitou os pais depois de anos. Pediu perdão à esposa. Brincou novamente com os filhos. Aprendeu a cozinhar. Descobriu o prazer das pequenas coisas. Percebeu que um café compartilhado podia valer mais do que um jantar luxuoso. Que um abraço sincero era mais valioso do que qualquer contrato. Que dormir tranquilo era uma riqueza impossível de medir. Pouco a pouco, sua paz voltou. Curiosamente, quando deixou de correr desesperadamente atrás do dinheiro, novas oportunidades começaram a surgir. Mas agora havia uma diferença. Ele já não trabalhava para provar seu valor. Trabalhava porque havia encontrado propósito, o verdadeiro tesouro. Anos depois, Eduardo reconstruíra sua vida. Tinha uma empresa menor, uma casa simples, menos dinheiro, mas muito mais felicidade. Certo dia, voltou à praça para agradecer ao velho. Perguntou às pessoas se alguém conhecia aquele senhor. Ninguém conhecia. Alguns disseram que nunca haviam visto um homem como aquele. Eduardo sorriu. Talvez fosse apenas um viajante. Talvez um mestre. Ou talvez a própria vida lhe ensinando uma lição. Pouco importava. O ensinamento permaneceria para sempre. Conclusão. O verdadeiro tesouro nunca esteve na conta bancária. Nunca esteve nos carros, nem nas casas. O verdadeiro tesouro sempre esteve dentro de nós. Está na paz que ninguém pode roubar. Na família que escolhemos amar. Na saúde que precisamos cuidar. Nos amigos verdadeiros. Na consciência tranquila ao colocar a cabeça no travesseiro. Porque há perdas que destroem uma vida. Mas existem perdas que revelam quem realmente somos. E talvez a maior riqueza não seja conquistar o mundo, seja aprender a viver antes que seja tarde demais. Se essa história fez você refletir, compartilhe com alguém que esteja precisando ouvir essa mensagem. Às vezes, uma única história pode transformar a maneira como alguém enxerga a própria vida. Antes de ir embora, quero fazer uma pergunta. Qual foi o verdadeiro tesouro que você descobriu na sua vida? Escreva sua resposta nos comentários. Eu leio muitos deles. E sua experiência pode inspirar alguém que está passando por um momento difícil.
Se essa história tocou o seu coração e fez você refletir, deixe o seu like. Esse simples gesto ajuda o YouTube a levar essa mensagem para mais pessoas que talvez estejam precisando ouvi-la hoje. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade, inscreva-se no canal Um Sábio Me Contou e ative o sino das notificações. Aqui, cada vídeo traz uma nova história, uma nova lição e uma oportunidade de enxergar a vida por um ângulo diferente. Lembre-se sempre, às vezes perdemos aquilo que achávamos ser tudo, apenas para descobrir aquilo que realmente importa. Obrigado por assistir até aqui. Que a paz, a sabedoria e a esperança acompanhem cada passo da sua jornada. Nos vemos na próxima história.